Existem muitas pessoas nos assistindo agora. E eu criei um quadro, Posso Orar por Você. Então eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, porque o que mais está assolando o Brasil, o mundo, é o medo, é a falta de fé. E eu li agora que Jesus disse, tende fé em Deus. Então deixa uma palavra para essa dona de casa, essa irmã que está almoçando, essa família da fé. Tem pessoas que são de diversas igrejas. Como o senhor disse, nós queremos numa mensagem que prepara uma noiva para o rapto. Deixa uma mensagem para as pessoas que precisam ser curadas. Precisam ter fé para crer na palavra. Esse é o momento de nós termos fé. Está bem, eu vou dar um testemunho rápido, eu acredito que isso vai ajudar muito. Em primeiro lugar, eu sou a resposta das orações da minha mãe. Eu fui um homem que, na minha mocidade, eu vivi longe dos caminhos do Senhor, e eu chegava à noite em casa embriagado, alcoólatra, e ela estava ajoelhada no pé da cama, orando por mim. Todas as vezes que eu chegava, ela estava lá orando por mim. Então, estou aqui dando esse testemunho para vocês. Ela não foi alfabetizada, e todas as mensagens que eram traduzidas e chegavam em casa, ela chegava na igreja, ela tirava um livreto e levava para casa. Ela não sabia ler, ela olhava aquele livreto e assim foi trazendo as mensagens. Quando eu fiz a minha decisão, que Deus cruzou meu caminho no exército, devido resultados da bebida alcoólica, eu fui muito agressivo, e então fui sentenciado a ser expulso do exército naquela época por causa da bebida alcoólica. Olha só. Então, naquela cela, eu disse assim, Senhor, se o Senhor cruzar o meu caminho e eu não for expulso do exército, eu vou mudar de vida e vou ser um cristão. Amém. Glória a Deus. Então isso aconteceu. Deus cruzou o meu caminho, a luz divina entrou pela cela na minha testa, entrou para o meu coração, e então a partir daí Deus me tirou das trevas, me trouxe para a luz, e digo mais, hoje muitas das mensagens que eu uso no púlpito foi as mensagens que ela havia guardado. E ela, quando eu fiz a minha decisão, ela trouxe as mensagens e disse, aqui filho, eu peguei uma por uma, porque eu tinha certeza no meu coração que você seria a resposta das minhas orações. Agora nós temos aí o Michael, que é o nosso pastor, segundo pastor da família, e em breve nós teremos mais um, que é o irmão Heron, o esposo da irmã Sinésia, que já é o meu pastor auxiliar, e breve estará aí nesta guerra, nesta batalha. Então, mamãe, papai, não desista de orar pelos seus filhos. Esta iniciativa do pastor Alberi não foi ele foi apenas um instrumento para que pudesse alcançar tantas outras pessoas. A oração muda até mesmo a mente de Deus. Vida própria. Agora, depois que Deus cruza o meu caminho, né, pastor Alberi? Sim. Bom, eu vou ter que encerrar, porque eu ia dar um testemunho aqui já de uma criança aqui em Ourinho de Moura, que aconteceu isso com a mãe. Não, mas fala, pode falar. Fala, por favor. Fala. Olha, pastor Antônio, eu vou dizer uma coisa. Esse programa é Almoçando com Jesus. É Jesus que tem que fazer. Eu não posso interromper quando o Espírito Santo quer dar uma mensagem. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho equilíbrio na palavra de Deus, mas a gente sente uma emoção aqui, fica arrepiado aqui, porque eu estou justamente falando às pessoas, para as mães, não desista de orar pelo seu filho, não interessa a condição. Aqui o senhor conhece o nosso ministério, jovens que fumavam maconha todo dia, jovens das drogas, que bebiam, perdidos, que brigavam com todo mundo. Eu penso que Deus confia nesse ministério, que Deus tem mandado aqui, ó, e não é eu não sou nada. Mas a palavra de Deus tem libertado. E Deus ouviu a oração dessa mãe, da sua mãe. Ele tirou lá, rapaz. Olha, eu não conhecia esse testemunho, até nós temos que marcar para um dia falar mais detalhadamente, mas o tempo é curto, as pessoas estão no intervalo. Fale mais esse testemunho, por favor, pode falar. Então, na verdade, não é o pastor Alberi. O pastor Alberi é a roupagem, é o que está dentro, é o que está lá dentro. Muitas pessoas não entendem Deus, não conhecem Deus, por não ver o agir de Deus nas pessoas que são apenas uma roupagem. Isso. Então, esse trabalho é um trabalho excelente.
né? Eu não fiz como o senhor, mas eu fiz aqui assim. Eu abro a igreja e marquei horário para que as pessoas pudessem vir durante o dia e orar, né? Porque não tem como, não tem como. Mas um testemunho que eu quero dar é da irmã Cirlei Freitas. Ela tem um filho, né, o Tiago, e o Tiago, ele teve um problema muito sério de saúde. Ele tomou uma certa quantidade de remédio caseiro que o avô dele tomava para um problema de saúde e ele tomou uma quantidade muito grande. O certo é que ele entrou em coma e ele foi trazido às pressas do sítio para o hospital. A cidade é pequena, eu sou muito conhecido, sempre me chamam para orar por enfermos. Então, o Tiago ficou muito mal, muito ruim, a ponto de que os médicos disseram, olha, nós temos que levá-lo para Porto Velho. Mas disse, olha, ele não chega lá. A situação dele é melindrosa. E a irmã me ligou, e eu estava no centro, indo à caixa, e então eu falei, tá bom, irmão, já estou chegando. Quando eu chego no hospital, as enfermeiras já me conheciam, e disseram, pastor, eu sei que o senhor veio orar pelo Tiago, mas eu quero dizer para o senhor que para ele não tem jeito. O doutor ainda não falou para a mãe, mas ele já fez tudo o que pode ser feito e tem que levar para Porto Velho, e em Porto Velho ele não chega. E eu ouvi elas atentamente, falei, tá bem. E entrei no hospital, porque por ser conhecido, né, em um horário. Cheguei na sala, estava a mãe, a tia, o garoto na cama, ali parado, e o médico de cabeça inclinado, assim como, o que eu vou fazer agora, sem saber o que fazer. E a irmã falou, pastor, diga alguma coisa, diga alguma coisa. Como a gente vai dizer alguma coisa com um quadro deste, um garoto ali, já sentenciado à morte pelos médicos? E é isso que o pastor Alberi está dizendo para você, mamãe, para você, papai, que se você tiver até mesmo um câncer e o médico dizer você vai morrer, se você não tiver medo, não vai acontecer absolutamente nada. Verdade, verdade. Tem uma escritura muito importante que é Jó 13, versículo 4. Seria muito interessante, se o senhor quiser ler, eu estou com a minha Bíblia, eu até não achei que ia ser tão extenso, né? Mas tem um recado para alguns médicos ali. Jó foi um homem que teve muita experiência com a medicina, né? Eu poderia citar de cor, mas quando a gente lê, fica mais pontuado com vírgula e ponto. Então, naquele momento, o que eu fiz, pastor Alberi? É Jó 13... Verso 4. Verso 4, deixa eu colocar esses óculos que passei dos 40, né? Então é o seguinte, vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Meu Deus do céu. No sentido da palavra de Deus, os médicos têm que ficar atrás. O profeta diz que todo verdadeiro médico diz, nós não podemos fazer nada. Nós apenas ajudamos ao Criador. Eles dependem de Deus, né? Dependem, né? Então, é uma escritura boa, porque não teve um homem que eu conheço na Bíblia que mais dependeu de médico do que Jó. A Bíblia diz que ele escapou apenas com a pele nos dentes, né? Então, ele precisou mesmo. Viu? A gente vai puxando as coisas e vai lá, né, pastor Alberi? Sim, e aí, quando os médicos disseram isso, as enfermeiras disseram isso para você? Eu não ouvi eles, né? Eu ouvi a Deus e fui lá e coloquei as mãos sobre aquele garoto e fiquei um período de oração ali. E quando eu estava assim, já a uma certa altura, orando, eu senti uma mão batendo assim no meu ombro. E eu falei, será que é um médico? E não continuei orando, e pela segunda vez bateu em mim, eu continuei orando. Na terceira vez, e eu parei então e olhei, o médico não estava na sala, a irmã já queria uma resposta rapidamente, a tia, o médico não estava na sala, não foi eu, perguntei se elas haviam me batido, elas disseram não. E aí, pastor Alberi, vi aquela guerra, Senhor, será que é o Senhor dizendo para mim parar de orar, porque o Senhor disse ao irmão Brana para não orar por aquela criança, mas mandar enterrar?
E aquela guerra foi grande, e a mãe querendo uma resposta. E agora, pastor, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Falei, bom, mas o médico disse que tem que ir para Porto Velho, então vamos na sua casa e vamos pegar a sua roupa para a irmã ir a Porto Velho. Pastor Alberi, eu disse com ela quando chegamos na avenida, ela chorosa, me olhou, eu parei no semáforo, estava o sinal vermelho, e ela disse, pastor, o que Deus disse para o senhor? Pastor Alberi, você sabe o que é um homem tremendo, fio de cabelo, todo aquele desespero na alma, uma cena daquela, ela só tem esse filho, e eu disse, irmã, talvez Deus queira levar mais uma flor para o jardim dele. Sabe o que ela me disse? Chorando com lágrimas, e disse, pastor, Deus vai tirar a minha única florzinha para levar para o jardim dele, e eu, como vou ficar? Me veio assim no coração, Deus dizendo assim, a oração muda as coisas. Glória a Deus. A oração Glória muda a Deus. até mesmo a mente de Deus. A oração muda até mesmo a mente de Deus. Louvado seja Deus. E aí, pastor Antônio? Fui até a casa dela, ela pegou as roupas para poder ir. E, pastor Alberi, quando chegamos no hospital, aquele hospital estava de cabeça para cima. O menino virou, saiu do coma e fez um rebuliço naquele hospital. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Nosso Deus faz milagre, nosso Deus está vivo. Olha aí, gente que está assistindo, você que estava sem esperança. Nesta hora, pastor Antônio, a fé eleva das pessoas. E hoje, antes de terminar o programa, nós vamos orar, porque existe, e te lhe convido, pastor Antônio, lá onde o senhor está, aí na sua cidade, não sei se está na casa, onde o senhor estiver, orar por milhares e milhares de mães que estão em desespero, pessoas que estão entubadas com o coronavírus, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão... O Deus que curou o Tiago, que tirou o Tiago do coma, é o mesmo Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Pastor Antônio, Deus te abençoe, continue Amém. Assistindo, a sua participação foi espetacular e olha, quando o pessoal for para o Rolim de Moura, não esquece de ir na igreja desse nosso pregador, pastor, homem de Deus, e que maravilha essa conexão nossa. Mais vezes você vai participar comigo. Tá bom? Deus te abençoe. Tá bom, meu querido. Um abraço. E os nomes que vier para a gente coloca no nosso grupo de oração e jejum. Deus que abençoe o seu trabalho.